Como é que é o comportamento do brasileiro em relação à internet? Flávia, o brasileiro, como todos os países do mundo, tem um interesse muito grande no uso da internet. Anualmente, nós recebemos vários índices que as pessoas no Brasil que acessam a internet são aquelas que mais ficam tempo navegando, visitando sites de entretenimento, dentre eles, basicamente, o Orkut, o YouTube, enfim. Só que, infelizmente, no Brasil, ainda existe uma grande população, uma grande massa de pessoas que ou usa a internet de final de semana para acessar alguns e-mails, ou realmente não participa disso, não acessa a internet. Então, basicamente, a gente tem algumas pessoas muito interessadas e um grupo muito grande de pessoas que têm interesse, mas não acessa a internet do modo e não conhece as ferramentas em termos de conteúdo, em termos de informação que ela possibilita. Uma ferramenta muito importante hoje para quem usa a internet é o Google. E você até comentou que não tem como não citar o Google numa entrevista como essa, porque ele é a principal ferramenta que vai fazer com que o seu site seja visualizado. Então, como que você, que é da estratégia digital, faz isso para o seu cliente ser melhor visualizado? Basicamente a função do Google é localizar dentre os milhares de sites existentes, não só no Brasil como no mundo, aqueles que possuem as palavras-chave que a pessoa usou na busca. Então, para a pessoa conseguir localizar alguma informação dentro da internet, ela tem que chegar através de algum buscador, encontrar os sites que atendem aquele conjunto de informações. E como que funciona isso? Semanalmente, ou dependendo da frequência de atualização do site, o Google disponibiliza um robozinho que ele vai visitando todos os sites e vai copiando o conteúdo textual que existe em cada uma das páginas dos sites. E armazena esses dados lá no servidor, lá nos Estados Unidos. Aí, quando alguma pessoa faz uma pesquisa através de alguma palavra-chave ou digitando algumas palavras-chave, ele vai disponibilizar apenas aqueles sites que possuem aquela palavra dentro do seu conteúdo, conforme uma ordem de relevância que o próprio Google determina. Essa ordem, por sua vez, ela é calculada por um exponencial, um algoritmo, que possui mais de 120 variáveis. Então, as empresas que trabalham com essa preocupação na visibilidade de sites, conhecem a maioria dessas variáveis. E a gente trabalha essas características nos sites para que eles possuam uma visibilidade melhor para as palavras-chave mais importantes para cada tipo de negócio. Isso significa que o que vai estar dentro do site, em termos de texto, de links, deve ser tudo muito bem pensado, as palavras que vão ser usadas, para que o Google consiga colocar você numa posição mais privilegiada? Exatamente. Como eu acabei de falar, se o teu site não fizer parte da primeira página de resposta do Google, infelizmente as pessoas não vão conseguir chegar até ele. Por quê? Existe um comportamento padrão dos seres humanos, que ainda dentro do próprio Google, eles tendem a não rolar a barra do navegador para a parte inferior da resposta. E tendem também a não visitar a segunda, a terceira, a quarta página das respostas. Normalmente a pessoa opta por refinar a pesquisa que ela fez usando alguma palavra-chave mais específica do que navegar para uma segunda ou terceira página. Então a preocupação das empresas em relação a isso não é só colocar o site no ar. A preocupação tem que ser baseada no conteúdo visando os seres humanos que estarão lendo e conhecendo e voltando a acessar o site através de conteúdo relevante, conteúdo atualizado com frequência, mas principalmente atendendo às características que o Google impõe ao mercado, porque é através disso que as pessoas vão conseguir acessar. Perfeito. Bom, e no caso tem uma informação interessante aqui que você falou que o Google ele tem uma porcentagem de... ele é usado mais ou menos em torno de 70% no mundo para fazer pesquisa, aqui no Brasil esse número sobe para 90%. Isso é uma informação de extrema importância para o empresário, né, que vai disponibilizar o site, que vai usar o seu serviço, por exemplo. Realmente o Google é a grande vitrine mundial em termos de internet. Mundialmente falando, de cada 10 pesquisas, 7 são feitas pelo Google. E esse percentual, essa quantidade não é maior, porque na China, ironicamente, há um boicote muito grande do governo chinês em relação à ferramenta de busca do Google. Então, todas as pesquisas são feitas pelos chineses, são encaminhadas para um mecanismo de busca da própria China.
Agora, no caso do Brasil, realmente, é inegável. O próprio KD, o próprio Yahoo e o MSN ainda exercem um pouco de pressão em relação a isso, mas o Google, de longe, é a ferramenta de busca mais usada. E ele ainda pode ser usado como link patrocinado, tanto você dentro do Google, como o Google dentro do seu site, né? Exatamente. Bom, quando você faz uma pesquisa no próprio Google, do lado esquerdo da tela, ele disponibiliza aqueles sites na ordem que ele define como relevância, que é o sonho que todas as pessoas possuam o seu site, o seu blog, enfim, naquele lugar. Só que, como não é uma coisa que depende das empresas, nem do web design, normalmente a compra do espaço publicitário no próprio Google, chamada link patrocinado, que existe uma plataforma de publicidade, de técnicas, que é conhecida como AdWords. Então, basicamente, quando você trata com um site de e-commerce, que você está competindo virtualmente com sites do Brasil inteiro, você tende a comprar espaço através do link patrocinado. Mas quando você trabalha com uma concorrência virtual menor, por exemplo, escola de inglês em Ribeirão Preto, empresas de criação de sites em Ribeirão Preto, você consegue trabalhar de uma tal forma que o teu site fique dentro do link orgânico, ou seja, que você consiga participar da vitrine, mas sem precisar pagar para o Google em relação a isso. Esse empresário, você me deu uma lista aqui de vários tipos de site, ainda falou que existem outros muitos que eu quero que você comente. Como definir qual que vai ser o corpo desse site? É bem interessante essa pergunta, Fala, pelo seguinte aspecto. O site ele tem o objetivo de comunicar o conteúdo da empresa ou do dono do blog, enfim, para alguém. Tá? E há toda uma comunicação que depende muito do perfil do público-alvo e do objetivo do site em relação àquilo que a empresa se propõe a fazer. Por exemplo, normalmente um site de advogado é um site institucional, que ele tem um perfil de cores escuras, que passa uma imagem profissional boa em relação à estrutura do escritório de advocacia. Consequentemente, é improvável que esse tipo de site contenha um vídeo do YouTube, ou eventualmente alguma comunicação via chat, via blog, que é uma coisa mais dinâmica, mais interativa. Tá? Do outro lado, a gente pode pegar um exemplo de um site, que é um cliente meu, da Mundial Imóveis, cujo objetivo é que as pessoas entrem, analise dentro da ferramenta de pesquisa quais são os quais são os imóveis no perfil que elas querem, no local que elas querem e com a quantidade de cômodos, enfim, no valor que elas estão dispostas a pagar. Então, resumindo, cada tipo de site tem um foco. Depende muito da estrutura da empresa e daquilo que aquela empresa se propõe a fazer. E qual é a forma que ela quer comunicar em relação ao público-alvo dela. Agora, essa daqui ela é a parte do web design. Só que, além disso, como eu venho falando e como é o diferencial da minha empresa, há toda uma preocupação de adequar isso com as características que o Google impõe ao mercado. Afinal de contas, não adianta você gastar R$10.000 num site, sendo que ele vai ter 2, 3 acessos por mês. Vai jogar o dinheiro fora. Rodrigo, agora conta para mim, você até comentou um pouco isso no primeiro bloco, sobre como deixar o seu site mais visível através do Google. E você fala uma coisa interessante, que o seu site tem que ser para duas pessoas, os seres humanos e o Google. Mas, por exemplo, a hora que você vai colocar alguma ferramenta diferente no seu site, seja um vídeo, seja um flash, seja uma imagem, o Google enxerga isso para poder levar para o seu cliente? Bom, depende. Há algumas ferramentas, por exemplo, o próprio Flash, que basicamente é uma sobreposição de imagens que impossibilita que o Google entre naquele arquivo ou naquela animação e copie o conteúdo textual que o ser humano está conseguindo ler, mas o robozinho, que é o crawler, não consegue indexar. Naturalmente, os sites formados por essa tecnologia, eles perdem visibilidade, justamente pelo fato do Google não conseguir interagir com aquela comunicação, com aquela tecnologia. Então, o próprio modelo de site que o Google indica para que as pessoas façam é o site deles mesmos, que é um site clean, limpo, sem muito texto, sem muito excesso de nomenclaturas, mas que haja uma navegação muito clara, uma navegação intuitiva, onde haja um conceito de clicabilidade, de design clean, que favorece justamente as pessoas que estão procurando informação.